na sua presença no Santíssimo Sacramento, no Sacrário, a Santíssima Virgem está aqui conosco também. E todos esses irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, através desse meio de comunicação. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas, pela nossa existência, pelo nosso batismo, pela nossa vocação, e especialmente pela nossa perseverança. O Espírito Santo está se derramando em tua casa. Sobre quem está agora clamando, ele está se derramando. Por isso, meu irmão, minha irmã, junto com o nosso Padre Giribone, junto com o Padre Chiqueto, junto com o Dom Ricardo, que acabou de clamar conosco o Espírito Santo, junto com a igreja, tenha a coragem, a ousadia de pedir esse Espírito Santo. Deixa que o Espírito Santo se derrame. Renovação carismática de Rio Grande, esteja você onde estiver. Solte a voz em louvor e adoração, com os dons que o Espírito Santo te deu e nos chama a usar. Clamamos, vem Espírito Santo, e nos renova o batismo no Espírito, nos renova os dons, o dom de línguas. Vem fogo do alto, vem fogo do céu, vem vento impetuoso. Cantar alabassuri, andar alabashiri, anderele. Andar alabari, alabassuri, cantar alabari, anderele. Solta a voz, meu irmão, na sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, caríssimos irmãos e irmãs, nós não vamos falar aqui nenhuma novidade sobre o Espírito Santo. Assim espero, que a gente esteja bem formado e bem informado sobre o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele é o Paráclito, ele é o nosso defensor. Muito importante que a gente saiba, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus criou os anjos antes de nós. Um mundo espiritual, angélico, que nós não sabemos, é misterioso para nós. E criou o ser mais perfeito. Deus colocou todo o poder dele, toda a inteligência dele, e criou o ser mais perfeito, que recebeu o apelido de Lúcifer, por ele ser o anjo mais dotado de sabedoria, de beleza e de glória. Mas aconteceu um problema muito sério com esse anjo. Ele desconfiou da bondade de Deus. E no momento em que ele desconfiou da bondade de Deus, ele começou a se achar, até mesmo parecido com Deus, ou até caiu na pretensão de ser mais do que Deus. E foi aos poucos se afastando da luz. Porque eles, nesse momento, os anjos tinham livre arbítrio para escolher permanecer na glória de Deus ou se afastar da glória de Deus. E, infelizmente, o grande Lúcifer, que era o mais importante de todos os seres que Deus tinha criado, se afastou da glória de Deus. Infelizmente, as nossas decisões têm consequências. Isso também aconteceu com Lúcifer. A grande consequência foi que outros anjos, devido à grande inteligência que Lúcifer apresentava, seguiram a ele. Milhares, milhões, não sabemos quantos, seguiram a Lúcifer. E eles se tornaram demônios
criaturas horripilantes e assim por diante. E Deus, seu plano misericordioso, criou o ser humano, à sua imagem e semelhança. Nós somos bem inferiores aos anjos em diversas categorias. Sabedoria nós não temos o mesmo movimento que eles têm, uma série de características que nós não temos que os anjos têm. Mas Deus nos criou para participarmos da sua felicidade. Os anjos foram criados para glorificar a Deus de uma forma externa. Enquanto que os anjos, nós seres humanos, podemos participar intimamente da vida da graça. Então o demônio fez de tudo para que o homem caísse no pecado original. Está lá no capítulo 3 da Bíblia. E relativizou a bondade de Deus. Relativizou a bondade de Deus para Eva. Aí o pessoal diz assim, mas a Bíblia discrimina as mulheres. Muito pelo contrário, a Eva foi a primeira a ser tentada, porque Eva é a geradora de vida. Ela que gera a vida. Por isso que o demônio não foi procurar o Adão. Procurou aquela que gera a vida. E o demônio até hoje procura a mulher em primeiro lugar, porque no momento que nós temos uma mulher desmiolada, toda a família vai ser desmiolada. É muito difícil de converter uma mulher. Um homem é fácil de converter, porque o homem não se atira de cabeça nas coisas. Ora, uma mulher que está numa falsa religião, que está na prostituição, é muito mais difícil. Por isso que os jovens têm que procurar boas moças para namorar e casar, porque se você achar que vai converter uma moça, cuidado que você não vai conseguir, vai ser muito mais difícil. Então aconteceu o grande pecado original, a grande mancha original, que não tinha mais como reverter. Esse pecado original não tinha mais como reverter. E o demônio achou que ele tinha sido vitorioso. Agora eu venci, agora está feita a peleia. O homem está perdido mesmo, não vai se salvar jamais. Deus fez uma besteira em ter criado o homem. Eu não falei que o homem era uma besteira que Deus tinha criado, mas aí a misericórdia de Deus, o plano maravilhoso de Deus, trouxe até nós aquela que substituiu Lúcifer na sua grandeza, a Virgem Santíssima Imaculada. Assim que o demônio decrescia e chegou até o extremo da miséria, podemos dizer assim, ficou atolado até o pescoço, no plano maravilhoso de Deus, ele cria a Santíssima Virgem, imaculada, sem a mancha do pecado original, cheia de graça. Por que Deus criou a Santíssima Virgem? Para ser a esposa do Espírito Santo. A gente trabalha com exorcismo, e nesses cursos que nos dão sobre a possessão demoníaca, todos os grandes exorcistas dizem, inclusive o Padre Gabriele Amorti, se você quer fazer o demônio estremecer de brabo e furioso, invoque a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ele não aguenta. Porque foi o maior bullying que ele passou, foi a existência de Nossa Senhora. E aí vem, irmãos, depois eu vou falar o Santo Rosário, a devoção a Nossa Senhora, que é muito importante. Então, quando surgiu Maria Santíssima, os demônios ficaram furiosos de brabo. E eles estavam torcendo para que Maria dissesse não ao plano de Deus. Assim como a idiota da Eva disse não para a bondade de Deus,
envolvida talvez pela mídia da época, se tivesse a Rede Globo naquela época, estaria na cabeça da Eva, enchendo de babaquice a cabeça dela. E as falsas religiões que estão por aí. E aconteceu que não. Ela aceitou, ela disse sim. Hoje eu postei uma figura, um quadro lindíssimo, lindíssimo. Se alguém me acompanha no Instagram, pode ver, ou no Face. O anjo anunciando a Nossa Senhora, e ali tem o anjo ergue a mão, e tem o Espírito Santo, que é de forma de pomba, e sai um raio de luz que envolve a Santíssima Virgem. Ela se torna grávida, mas não com uma gravidez comum, como as nossas mães tiveram, não foi uma gravidez comum. Ela se tornou a mãe do Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, através do Espírito da verdade. Por isso nós dizemos, irmãos, que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é Jesus Cristo, que nos revela quem é o Pai e nos envia o Espírito Santo. E aí nós temos o grande dom, irmãos, a grande alegria, que Deus, além de ter enviado Jesus para morrer por nós, na cruz, aqui temos o crucifixo, Jesus crucificado, Jesus deu a vida dele por nós. Os nossos irmãos protestantes não querem que a gente tenha o crucifixo, porque eles dizem, só põe a cruz, Jesus já ressuscitou. Sim, Jesus já ressuscitou, mas você já ressuscitou? Você não tem que passar também pelo caminho da cruz? Você já está glorificado por acaso? Não. Nós seguimos o que Jesus passou, por isso eu olho o crucifixo. Jesus crucificado. E aí não bastou só isso, Jesus subiu aos céus e prometeu aqueles amigos dele. Nenhum deles era sacerdote, nenhum deles era escriba, nenhum deles era um grande capacitado de origem nobre. Escolheu pescadores do mar da Galileia e outros que eram, o Judas Iscariotes era de um partido de esquerda, como sempre. E eles fizeram parte do grupo dos apóstolos. E aí, eles experimentaram Jesus. Mas eles eram homens muito simples, incapazes de entender a missão que Deus havia dado. E eles se confundiam. Coitado do Pedro, às vezes o Pedro dizia, eu vou contigo para onde tu fores. Aí depois o galo vai cantar 3 vezes. E ele não aceita, diz que não é discípulo de Jesus. Às vezes Pedro fala uma coisa e depois fica com medo. Eles não sabiam, eles achavam que Jesus ia só fazer isso. Se Jesus é um Messias, ele vai correr com Herodes, que é um idiota, o filho do grande Herodes é um idiota, nós vamos correr ele. E os romanos, Jesus vai passar a mão assim com fogo, vai matar todos os romanos, nós vamos lá para o trono. Ele é descendente de Davi, Jesus era descendente de Davi. E nós vamos ocupar tudo e vai ser só nós que vamos mandar. Tanto que a mãe dos dois, do Tiago e dos filhos de Zebedeu, ela chega e diz, olha, meus filhos querem sentar no lado do teu reino, olha que gostoso. Quando tu tomar conta de tudo, os meus filhos vão estar do teu lado. E eles não sabiam. E a maior decepção para eles foi saber que Jesus foi crucificado. Imagina! Um grande bandido, um ditador, que eu nem gosto de falar no nome dele, nem vou falar o nome dele,
Ele quis fazer uma pesquisa sobre qual seria a morte mais dolorosa que uma pessoa poderia ter. Então os médicos, os especialistas dele disseram: a morte de cruz é a morte mais sofrida, onde a pessoa sente dor em todas as partes do seu membro. Os romanos importaram a morte de cruz do Marrocos, onde as tribos nativas, eles crucificavam as pessoas, né? Faziam esse tipo de tortura, transpassavam as pessoas com flechas e lanças, tanto que os primeiros mártires franciscanos do Marrocos, que comoveram Santo Antônio antes dele ser franciscano, foram mortos dessa maneira. E quando ele viu os corpos daqueles mártires, ele quis ser também um mártir, mas Deus levou ele para ser missionário, porque o plano de Deus está acima dos nossos planos. E o que aconteceu? Jesus subiu aos céus e fez uma promessa: eu vos enviarei o Espírito Santo. Domingo passado, a nossa liturgia, nós celebramos a ascensão de Jesus. Quando Jesus subiu, ele disse: vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sem pai e sem mãe. Eu vou mandar para vocês o orientador. E esse orientador, ele vai renovar todas as coisas. E claro, ele é o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira. E aí nós temos o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, em que os discípulos estavam, acho que tinha o coronavírus na época, porque eles estavam fechados dentro de casa, né? Não sei se usavam máscara, mas eles estavam lá fechados, loucos de medo. Também, ainda bem que não tinha Rede Globo na época, que eles estariam com mais medo ainda, estariam tão presos dentro de casa, com tanta coisa que botam na cabeça das pessoas. E aí, vem um vento impetuoso, o ruá, o famoso vento impetuoso, que é o símbolo do Espírito Santo. E esse vento arrebentou com todas as janelas. O Papa João XXIII diz que tinha que abrir as janelas para o Espírito Santo sair, né? Para que a graça de Deus possa explodir a igreja. Elegeram um velhinho, é só entre aspas, entre parênteses, elegeram o João Roncalli. Vamos eleger o Roncalli. Olha aqueles cardeais italianos mafiosos do Vaticano, disseram assim: nós vamos colocar o Roncalli, que ele é uma rolha de poço, ele é gordo, ele é bom, diz que todo gordo é bom, né? Tem até um ditado em italiano, em latim, que eu não me lembro. Às vezes eu falo para o Padre Gil isso, agora não me lembro. Vamos escolher o rolinha de poço, já está velho, logo vai morrer. Enquanto isso nós vamos nos preparando. Só que o rolha de poço, o Espírito Santo veio nele e ele mandou abrir as janelas da igreja. Vamos abrir, chamou os repórteres para dar entrevista. Nenhum Papa tinha feito isso, jamais. Nenhum Papa tinha abraçado, era proibido abraçar as pessoas. Nem os clérigos podiam abraçar, muito menos beijar. Né? Não existia isso. Uma mulher que tocasse nos paramentos do padre estava excomungada, não podia, de forma alguma. Isso antes do concílio, né? Agora acho que vai ter que colocar um pouco uma norma aí para segurar um pouco essa questão. Isso é brincadeira. Mas o que eu estou dizendo? O Espírito Santo, por ser o Espírito da verdade, ele é o Espírito da surpresa. Porque aqueles homens ignorantes, quando eles receberam o Espírito Santo, que a Santíssima Virgem estava com eles, porque ela é a mãe da igreja. Não se esqueçam disso. Coitado do Lutero ignorante, ele tirou Nossa Senhora, subtraiu Nossa Senhora do mistério cristão, uma grande ignorância. A pessoa que cai na autossuficiência, ela se engana. Santíssima Virgem estava junto, porque ela é esposa do Espírito Santo, ela é cofundadora da igreja. E a Santíssima Virgem vai preparar a vinda definitiva de Jesus. Não sei quando é que vai acontecer. Tem gente que está apavorada e diz que foi esse o coronavírus,
Já está aí, Jesus está... Eu não sei. Pode ser que agora no final dessa live Jesus venha. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver a justiça, eu tenho que viver o que é certo hoje, porque se Jesus vier, né? Uma vez perguntaram para São Luís, se Jesus viesse agora, o que tu ia fazer? Ele estudava muito, era meio inocentão lá, estava quietinho no quarto. Se Jesus viesse agora, o que tu ia fazer? E São Luís virou e disse assim, eu ia continuar fazendo a mesma coisa. Que ele estava fazendo coisas boas. Então não se preocupe muito com o fim do mundo, pessoal. Se preocupe com essa vida agora. Como é que eu estou vivendo? Estou vivendo na verdade, na justiça e no amor? Isso que é importante. Claro, nós pedimos essa vinda de Jesus. Até a palavra Maranatá, nós queremos a vinda de Jesus. Mas nós não sabemos quando vai acontecer. O que surgiu na vida desses homens? Qual é a palavra que traduz a efusão do Espírito Santo? A palavra transformação. O verbo transformar. Porque eles eram medrosos, gaúcho diz, estavam com o rabo no meio das pernas, que nem cusco em procissão. E quando eles receberam o Espírito Santo, não tinham mais medo de nada. Podia vir tribunal de não sei o que, dos mentirosos, dos ladrões, quererem acusar eles, como acontece conosco, e não adiantava nada. Pedro ia na praça. Primeira coisa, tio, o cara me vai lá no templo pregar sobre Jesus, tá louco? Tá louco fazer isso? Dizer que Jesus, o que vocês crucificaram, Jesus, Deus, na sua glória o transformou Senhor e guia do povo, Kyrios, essa é a palavra. Eles não chamavam Jesus de Kyrios, não chamavam Jesus de Senhor, porque eles não sabiam que Jesus era Deus. Eles chamavam Jesus de mestre, Rabone, mas não Senhor. Quando ele apareceu ressuscitado, eles começaram a chamar ele de Senhor, porque eles entenderam que a missão de Jesus era vencer o pecado e a morte. Agora vocês imaginem o coitado do Lúcifer, a tristeza que o Lúcifer teve no momento da ressurreição de Jesus. Por que nós no exorcismo usamos o crucifixo? Por que usamos o crucifixo no exorcismo? Porque o crucifixo é o maior bullying que o diabo passa na vida. Ele não suporta ver Cristo crucificado. Porque eles fizeram festa quando Jesus morria na cruz. Demônios estavam jogando foguete aqui em Rio Grande, não sei se está permitido foguete, que os cachorros têm medo de foguete, né? Mas os diabos davam foguete, bum, bum, bum. Eu gosto de foguete. Lá em Santa Catarina, as procissão é puro foguete. Nós estávamos pregando uma missão em 93 e um touro se escapou. Bum, bum, o touro escapou e passou pelo meio de todo mundo. Coitado Dom Ascona se acidentou com um búfalo lá no norte do Brasil com isso aí. Então os diabos fizeram festa, viva, pam, 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 não sei que time que eles eram, se eram colorado ou gremista, né? Eu tenho meu time, mas não vou falar. Bam, 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 bam. De repente o cara aparece ressuscitado. Meu Deus, aí sim, que decepção. Aí sim, acabou com eles. Acabou com eles. E o pior de tudo que a Virgem Santíssima foi o canal perfeito desse projeto de Deus. Isso eu sinto muito para esses teólogos de hoje, né? Que querem dizer, não, mistério de Maria. Ah, não, isso é Idade Média, os coitadinhos. Os ignorantes dos teólogos de hoje, que tinham que estudar São Bernardo, São Boaventura, São Tomás de Aquino, acham que estão inventando a roda. E o pior de tudo é que ainda pegam o pensamento de Karl Marx, o ignorante, para colocar dentro da teologia. Aí sim, aí é para matar, E o que aconteceu com a transformação desses homens?
Pedro faz o primeiro milagre, ele chega lá, tinha um cara aleijado na porta do templo, que todo mundo conhecia. Tudo que é cidade tem os aleijadinhos, os louquinhos. Lá em Rosário tinha um louquinho que ia em tudo que era enterro. Ele não deixava de ir nos enterros. Era o Chiquinho. Tudo que era enterro ele ia. Aí um dia ele foi num enterro, e aí ele chegou lá na campanha, eles faziam churrasco lá em Rosário do Sul, lá no Caverá. Quem é de Rosário sabe o que eu estou falando, longe. E ele foi no enterro, porque ele não podia deixar de ir no enterro. Aí chegou no velório e disse assim, aí o coitadinho não vai passar. Aí o pessoal chegou, não, vai lá Chiquinho, sai daqui, sai daqui. E ele voltava e dizia, o coitadinho não vai passar. E tinha a viúva ali, todo, vai embora Chiquinho. Pois não é que na hora que foram tirar o caixão, o homem não passava pela porta. O caixão não passava pela porta. O Chiquinho tinha experiência de velório de tantos anos. E tinha visto que o homem era gordo, botaram o caixão de madrugada, como é que a gente diz, pela lateral, assim, envesado, né? Entrou. Depois tiveram que baixar o caixão pela janela da casa. Então tudo que é cidade tem louquinho e aleijado. E o que acontece? Pedro chega para um desses aleijadinhos, conhecido de todo mundo, e disse, eu não tenho, que o homem já tinha uma prática, a gente vê isso aí, já vão com a mãozinha assim, pedindo esmola. Ele foi com a mãozinha pedindo esmola. E aí o Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a frase, pessoal, olha a frase. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o que aconteceu? As pernas do homem foram curadas. E ele se levantou e saiu saltitando no meio do templo, pulando, pessoal. Agora, quando é que o Pedro, ignorante, pescador ignorante que ele era, até Jesus tinha curado a sogra dele, não sei se ele ficou feliz com aquilo, né? E foi. E ele chegar e dizer assim para um aleijado, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Agora nós vamos entrar num aspecto fundamental, irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Padre Giribone é um pano sujo de limpar banheiro, vagabundo. Se eu não tiver a graça de Deus, eu não sou nada, em nome de Jesus Cristo. Aí é diferente. O meu nome não acontece nada, nenhum milagre, nenhum prodígio, nenhum sinal. Agora, quando nós nos revestimos do Espírito Santo, aí que está o problema. Quando nós nos revestimos do Espírito Santo, o Espírito Santo vem até nós, nós temos essa força que Pedro teve. E eles foram transformados de covardes em heróis. Paulo também recebeu, de uma certa maneira, no caminho de Damasco, ele recebeu também um susto de Jesus, levou um susto, né? Ele não caiu do cavalo, porque ele não tinha cavalo, me desculpe, cavalo era só o centurião romano que tinha. Cavalo não era para qualquer pé rapado, não. Nós aqui na fronteira, qualquer pé rapado tem cavalo, né? Mas lá não é assim. Paulo não caiu de cavalo nenhum. Ele levou, foi um tombo mesmo, caiu com os queixos nas pedras e ficou cego. E Jesus falou, por que tu me persegues? E ele olhou, quem és tu, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus que você está perseguindo. Agora vejam aí, irmãos, veja Martinho Lutero, o que Jesus disse. Ele se colocou na igreja, na posição da igreja. Porque Jesus não disse, você está me perseguindo a minha pessoa, você está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo os batizados, os cristãos que são a extensão da minha vida, a partir do Espírito Santo. Esse é o ponto essencial, irmãos. E eles são revestidos
do Espírito da verdade. E aí o pessoal fala, os coitados dos professores universitários que têm que começar a estudar um pouco mais. Estudem mais, meus irmãos, estudem mais. Não sejam analfabetos funcionais do sistema, né? Estudem mais sobre Idade Média, Inquisição, o valor que a igreja teve para o Ocidente, as universidades, os hospitais, a libertação dos escravos. Estudem um pouquinho mais, é importante isso. A gente vai entender que a igreja tem mais de 2000 anos. Nós não temos nenhuma sociedade com uma teocracia, porque a igreja é teocrática. Deus enviou o Espírito Santo, é o Espírito Santo que comanda a igreja. O Santo Padre, o Papa, é o sucessor de Pedro. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os sacerdotes presbíteros são colaboradores dos bispos. Os diáconos são ajudantes, servidores da palavra. Não é uma organização humana, porque senão ela já teria sido extinta na primeira perseguição dos imperadores romanos. E depois também, quando houve aquele problema, quando a igreja cresceu demais, e as famílias queriam ter um filho, pelo menos, que fosse papa, né? E aí começou uma série de problemas, mas o Espírito Santo, ele é o antídoto da história. Isso que eu quero dizer para vocês.